né? Hoje é o último dia do evento, né? A nossa última sessão da área biológicas, né? Eu, juntamente com o professor Alan, com o professor Everaldo, não sei se a Pri ou o Emerson vai dar um apoio aí, fazendo também a avaliação do trabalho, né? A Ellen, juntamente, a Deise vai apresentar o trabalho, Deise e Ellen, com o professor Alexandre Dúlios, né? O título do trabalho é Análise Preliminar dos Resíduos Sólidos da Ilha das Peças, é o trabalho 28, tá bom? Para a banca, para o pessoal que estiver aí. Então, Ellen, você tem 15 minutos, tá? Para apresentar esse seu trabalho. Quando tiver encerrando o tempo, né, eu levanto a mão e aviso caso você esteja próximo a ultrapassar do período, tá? Essa banca a gente não vai tentar ser, né, bem dentro do horário, né? Porque na sequência nós temos uma mesa redonda, tá? Então, tudo certo com você, Ellen, para poder começar? Tudo certo, professora. Então, tá. Eu vou fechar minha câmera, tá? Durante a tua apresentação, aí que também ajuda a não sobrecarregar tanto. E qualquer coisa você fala que a gente tá aqui, tá bom? Tá Então, boa certo. sorte e boa apresentação. Bom dia a todos. Eu me chamo Deise Ellen. Eu sou filha da Amazônia, né? Vim do estado do Pará e vim para tentar fazer a faculdade aqui, trabalhar, enfim. A minha formação acadêmica é gestão ambiental, eu sou gestora ambiental e atualmente eu sou mestranda da UTF-PR em Ciência e Tecnologia Ambiental. E a minha relação com as questões ambientais, elas vêm desde sempre, porque eu nasci numa comunidade no Baixo Tocantins, né, numa cidade super pequena, mas com uma vivência muito grande em um vilarejo, que é um vilarejo pesqueiro, né, com esse contato muito com a natureza, com o ciclo das marés, com a comunidade, né, ribeirinha, muito, muito próximo mesmo. E como eu trago essa vivência, quando eu comecei a fazer os testes, as primeiras, né, tentativas de entrada no mestrado, eu precisava formular um projeto. Né? E o meu pensamento foi justamente ir de encontro a alguma comunidade que fosse concorrente com a minha vivência, né? E aí eu pensei na área litorânea do Paraná. E nessa busca de achar um tema ou de achar uma comunidade que pudesse estar de acordo com o que eu estava pretendendo, eu encontrei a Ilha das Peças, né? E dessa forma eu comecei a fazer o projeto e a fazer os levantamentos. Então, esse projeto, ele tem o objetivo, assim, de realmente fazer um diagnóstico preliminar, né? Não é nada muito profundo, mas é o que já se pode ter uma noção de como nós fazermos um diferencial ou fazer algo que possa realmente modificar a realidade atual. Então, eu acho que uma das partes mais importantes desse trabalho é que eu fiz ele este ano, no começo do ano, de forma totalmente remota, porque nós estávamos vivendo fortemente ainda o período pandêmico, né? Então não tinha como eu fazer deslocamento daqui para o litoral e a comunidade por si só não estava recebendo, né? Todas as comunidades estavam fechadas para acesso, como todos nós vivemos isso. Então eu fiz de forma remota. E aí, dentro da minha busca, dentro da minha pesquisa, eu encontrei dois, né, junto com o professor Dúlios, que também estava totalmente no meu auxílio, porque foi ele que fez toda a minha base de orientação para o suporte do mestrado. Então, nós fizemos juntos assim, esse estudo sobre dois escritores, né, que foi a Minayo e o Flicker, que eles falam o seguinte: a base da pesquisa ela não precisa ser necessariamente só quantitativa, né? Você não precisa apresentar só números. Existem pesquisas que o que precisa de fato são números. Mas nesse caso, como ele fala de interação, como ele fala de manejo, né? Então, seria preciso que se apresentasse uma metodologia que buscasse
todas as esferas de relação daquela comunidade, e não somente números, olha, tem tantas pessoas e acontece isso, né? Mas sim o porquê, por que acontece isso, por que essa comunidade se comporta desse jeito, né? Que características elas vêm perdendo e elas vêm adquirindo de acordo com o passar do tempo. E a minha análise preliminar, então, ela se deu pela identificação de como é feito o manejo dos resíduos sólidos na Ilha das Peças. Né? Então, a Ilha das Peças, ela é um povoado, né? Um vilarejo assim, de muito poucas pessoas. São aproximadamente 350 pessoas que estão ali. Só que a localização da ilha, além, claro, que da importância da vida das pessoas que estão ali, a Ilha das Peças ela está localizada dentro de um parque de reserva nacional. Então, ali isso atenua mais a sua importância, né? A Ilha das Peças ela faz parte do município de Guaraqueçaba, né? De Guaraqueçaba, e ela está dentro deste parque. Então, como ela está inserida nesse parque, ela ganha, além de notoriedade, ela ganha uma importância de preservação ainda maior. E dentro do meu levantamento, que eu fiz através da internet, de fotografias, de convívio, de conversa assim, com as pessoas de lá, que as próprias pessoas mandavam as fotos reais mesmo, nem precisei pegar alguma coisa da internet de imagens, as próprias pessoas mandavam para mim. Então, eu pude observar numa análise preliminar que os resíduos sólidos lá não são tratados adequadamente, né? Então, as pessoas, elas têm lá, basicamente, elas vivem da pesca, da agricultura e do turismo de base comunitária. As pessoas vão até lá para ter a vivência e a relação com a natureza. Então, é muito importante que as pessoas possam observar que a natureza ela está gerando ali um setor econômico, então ela precisa se manter. Né? Então, o que eu pude observar durante a pesquisa, né? Os levantamentos de dados? Durante os finais de semana, existem restaurantes e as pessoas têm uma terceira ou uma segunda residência lá. Então, o índice de aumento de resíduos sólidos na ilha é enorme. E em alguns pontos, os resíduos eles são deixados a céu aberto, né, similar a um lixão. E aí, de acordo com o que a sociedade vai consumindo, né, vai renovando o seu contato com a sociedade externa, esse resíduo ele perde aquela característica de resíduo rural, né, e ganha a característica de resíduo urbano, né, muito plástico, muito pneu, muito resíduo realmente que impacta de forma muito grave o meio ambiente. Então, os coletores fazem esse recolhimento, colocam dentro de um depósito lá, e que não é nada seletivo, né? Não tem ambiente para papel, ambiente para plástico, ambiente para vidro, nada disso. Então, fica tudo misturado e ao final da semana isso é retirado e levado numa balsa que vai até o município e aí de lá é feito o envio para os lixões, né? Ou enfim, para o local onde ele é destinado. Então, vendo dessa forma como é feito, né? É grave porque não pode ter presença de vetores, né, compromete a qualidade do ar, a qualidade do solo, a qualidade da água, né? E muitas das vezes a população ela está naquele ritmo de consumo porque realmente não tem uma intervenção educacional, né? A população ela poderia até estar colaborando um pouco mais ou efetivamente se ela tivesse uma intervenção mais precisa, né? Então, durante toda a minha pesquisa, o que eu pude perceber é que as pessoas saem para fazer o turismo e os resíduos permanecem na ilha. E a forma de como esses resíduos saem da ilha, porque, veja, a ilha ela é de difícil acesso. Então, quando esses resíduos saem, eles saem de forma que eles já deixaram a agressão para o local e estão se destinando para agredir um pouco mais adiante. Então, é um malefício de duplo, né?
de duplo manifesto, porque ele deixa resíduos tanto na sua geração quanto na sua dispersão. Então, o que se identificou nisso, né? O que é o estudo preliminar? É que dá para fazer intervenções, é preciso que se tenha um estudo mais aprofundado, né, disso, de por que se gera tantos resíduos assim, por que não se pode ter seleção, por que ainda não há seleção desses resíduos sólidos, né, divididos em categorias. E dentro desse projeto, uma das possibilidades que eu sugeri, mediante a todo esse, né, a esse contexto que a ilha se encontra, era da criação de uma cartilha educacional, porque não adianta nós falarmos para uma população de comunidade tradicional, que tem os seus costumes, que tem os seus hábitos, falar sobre, literalmente assim, sobre política nacional de resíduos sólidos, né? A grosso modo, a comunidade pode não entender, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é muito teórica, então ela precisa sofrer o seu desdobramento nessas bases. Então, uma cartilha para inserir a população, para poder se conscientizar, seria o primeiro passo, né? O que é resíduo, o que você pode fazer substituição, né? O que você pode, nesse sentido, estar mudando um hábito de consumo, né? O que pode chegar, né? Se a população se organizar, eles podem até determinar o que pode chegar na ilha, né? O que pode consumir, o que pode consumir e levar de volta como resíduo sólido, não deixando na ilha, né? Para que isso não danifique futuramente a relação dessa comunidade com o seu próprio meio ambiente, né? Gerando vetores, doenças, poluindo o ar. Aí a convivência fica muito difícil, né? Então, como eles tiram também das águas, né, alimentação, uma água poluída, por exemplo, ela fica completamente sem recurso para doar para essa comunidade. E isso acaba que gerando uma frustração, né? Porque se futuramente não se puder tirar nada da mata e nem da água, como é que fica a relação de vivência dessa comunidade, né? Então, eu sugeri que fosse criada uma cartilha para que as pessoas fossem educadas de fato mesmo, assim, básico, sabe? Com palestras nas escolas, palestras na comunidade, juntamente, claro, com o PDS, que é um normativo que o município tem, um normativo muito agregador, ele fala de números que você pode verificar que realmente é crescente ou não. Então, aos poucos, ir remodelando essa forma que a ilha tem de se relacionar com esses resíduos. Uma vez que a população esteja educada, esteja consciente do seu papel, ela pode contribuir de forma mais efetiva e ela pode observar o perigo que é esse consumo, né? É dado hoje como a forma do nosso consumo é um consumo predatório, né? Então, eu tenho um exemplo bem prático, assim. Existe uma comida regional, um pouco daqui de vocês, né? Que é o pão de queijo. E às vezes a gente diz assim, eu quero 2 pães de queijo para viagem. Aí ele pega os 2 pães de queijo, uma embalagem de isopor, né? 2 sachês de alguma coisa ali dentro e uma sacola plástica. Para um consumo que poderia ter colocado numa sacolinha de papel, que o papel a gente vai poder fazer uma reciclagem. Então, toda essa conscientização, ela é importante, de forma que a Ilha das Peças, ela é um lugar pequeno, com poucas pessoas, então uma cartilha, ela poderia vir estar agregando essa intervenção, sabe, de conhecimento e de especulação financeira. Porque hoje em dia o reciclado, ele gera dinheiro, né? Ele é gerador de dinheiro. O terceiro setor, como as ONGs, elas trabalham muito em cima disso, né? As companhias de catadores, de coletores, eles trabalham muito em cima disso, porque realmente existe um retorno financeiro. Mas o retorno financeiro, ele só vai nascer se a população estiver consciente disso, se a população parar de descartar para ganhar,
com esse descarte mais consciente, e consciente também da sua relação com a questão da preservação, porque se ela já está hoje nesse nível, quanto mais aumenta a sua população, mais se agrava essa problemática, né? Então, tem contorno pelas observações que foram feitas, existe contorno, mas é preciso que tenha mais estudo, né? Mas porque isso tudo foi preliminar, né? Eu fiz assim, baseado em duas metodologias, né? Que foi essa qualitação, de ver por que as pessoas se comportam assim, de ver que eles têm uma cultura e, claro, que também, né, respeitar esse espaço das pessoas, respeitar esse contexto, porém fazendo intervenções que realmente elas se fazem necessárias, porque daqui a pouco pode estar numa situação muito mais agravante. Ellen, você finalizou? Finalizei. Exatamente no tempo, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, né? Eu que sou professora da área de resíduos, fiquei bem feliz, né, de poder participar aqui, né, acompanhar teu trabalho, né? Acho que é um trabalho bem relevante, bem importante, né? Então, passo a palavra para o Alan, ou professor Everaldo, né? Professores queiram fazer alguma pergunta, alguma consideração? Bom dia, Ellen. Mais uma vez, parabéns pela apresentação e pelo trabalho em si, né? Que a temática é super importante. Como a professora Joana comentou, nós trabalhamos as questões aí de resíduos sólidos, né? Ela, quando ainda está em terra, e eu, quando isso já entrou no mar. Então, é bem ali naquela interface onde você vai estar trabalhando, né? Eu fiquei só com uma dúvida para entender um pouquinho melhor o contexto do seu trabalho. Então, você fez esse levantamento prévio, mas a ideia é isso se tornar um TCC, uma dissertação? Desculpa, só se puder me explicar um pouquinho melhor. Claro. Então, eu fiz no intento, né, claro, de levar adiante, como era um projeto de banca, né? Então, eu passei na UTF-PR e, como eu já estou completando 6 meses do primeiro semestre, né, nós acabamos que mudando a rota, né? Porque nós ainda estamos em período pandêmico, o primeiro semestre eu não poderei ir lá pessoalmente, então nós mudamos para um outro projeto, que é um projeto que não tem nada a ver, que vai falar sobre a relação ecossistêmica do açaí, então, uma coisa completamente diferente. E, na verdade, ficou só como uma análise preliminar. Neste momento, eu ainda não vou poder dar continuidade, porque nós mudamos a rota. Tudo bem. Então, tá bom. Eu fiz essa pergunta justamente porque, como nós provavelmente vamos trabalhar como grupo ali, eu, a Joana e outros professores na Ilha das Peças, seria muito mais um convite a você para a gente ter algumas conversas, né, a respeito da gestão do resíduo lá na região, para dar continuidade no trabalho. Mas, acima de tudo, depois acho que a gente pode conversar para eu saber quais foram os métodos que vocês usaram, quais as informações que vocês buscaram. Claro. Acho que é mais isso. Claro, muito obrigada. Eu vou adorar. Muito bem, então. Bom, então sucesso com o novo projeto aí, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Um abraço. Bom dia, Ellen. Bom dia, pessoal. Bom dia. Primeiramente, parabéns pela apresentação, pela proposta, né, que você colocou como possibilidade de tua dissertação, né? E eu tenho uma pergunta rápida, assim, a tua opção por não colocar uma apresentação, aliás, foi uma opção você não fazer uma apresentação com imagens, slides e tal? Na verdade, eu fui muito pelo cronograma, né? Eu li lá que precisaria ser uma apresentação
de 15 minutos, aí eu pensei, bom, é muito pouco tempo já oral, e aí se eu ainda tiver apresentação visual, seria importante, é interessante mostrar as fotografias que foram enviadas para mim, que realmente dariam mais notoriedade, mas eu fiquei muito insegura nesse sentido do tempo, sabe? De ir passando e mostrando, e eu falei, bom, eu acho que se eu fizer oral e alinhando, eu acredito que dá para fazer nos 15 minutos. Entendi, Eli. Não, só mais no sentido não sei se é uma dica, um alerta, né? Sempre o material visual ou colocar alguns tópicos, assim, às vezes ajuda quem está assistindo, né? Porque, né, às vezes dá uma ideia melhor, né, do trabalho, enfim, né? Seria mais nesse sentido mesmo, tá? Mas, obrigado e parabéns. Tá, obrigada pela dica. Então, Eli, nós agradecemos a sua participação, né, apresentando aí sua pesquisa, e parabéns mais uma vez pelo trabalho, né? Pena que você não vai dar continuidade, quem sabe no futuro aí, né? Você pode retomar, né? Que eu acho que é algo bem legal, me pareceu que você gostou bastante das informações, viu quanto poderia talvez contribuir, né? Principalmente pela sua formação na área de gestão ambiental, né? Então, sim, eu agradeço. fico aberta com a colaboração que vocês precisarem, com o trabalho mais completo, porque o que eu mandei foi um resumo, né? Mas eu ainda tenho o trabalho todo completo. E realmente foi um momento assim muito importante para mim. Eu gostei bastante, muito rico mesmo, dá para explorar bastante coisas. Eu continuo aberta para qualquer diálogo, caso vocês queiram e precisem. Então, tá. Obrigada. Obrigada. A próxima apresentação é o trabalho 29, da Rafaele e da Stephanie, orientado pelo professor Emerson. As meninas estão aí? Acho que eu vi um dos nomes pedindo para entrar aqui. Sim, estou aqui, professora. Tá. Então, vocês vão utilizar a apresentação, meninas? Sim, vamos apresentar. Então, se você quiser compartilhar, pode colocar ali. Tá bom. Rafaele. O trabalho 29, análise da delimitação da cobertura vegetal e dos espaços de uso público livres de edificações no bairro Vila Garcia, no município de Paranaguá, Paraná. Então, só a Rafaele vai apresentar ou vocês vão as duas? Não sei se a Stephanie está aqui. Eu também vou apresentar, professora. Estou aqui. Então, tá. Ele está carregando, está aparecendo já a apresentação de Tá vocês. bom. Então, se estiver tudo Obrigada. bem, vocês podem começar, são 15 minutos, eu aviso no finalzinho, caso vocês ultrapassem, tá bom? Boa apresentação, meninas. Tá bom, obrigada, professora. Bom dia a todos e todas. Eu me chamo Rafaele, em conjunto com a minha colega de trabalho, Stephanie Caroline, nós vamos apresentar o trabalho que tem o tema Análise da delimitação da cobertura vegetal e dos espaços de uso público livres de edificações no bairro Vila Garcia, no município de Paranaguá, Paraná. Este trabalho foi orientado pelo professor Dr. Emerson Luiz Tonetti. Na introdução, a gente aborda que a qualidade ambiental urbana está relacionada aos elementos que o ambiente proporciona ao ser humano e constitui-se um valioso componente da qualidade de vida. Esse trecho foi citado por Tonetti em 2011. São elementos imprescindíveis para que se tenha uma boa qualidade ambiental urbana, a cobertura vegetal e espaços para o lazer em quantidade, qualidade e variedade para a população, segundo o NUT em 2008. A cobertura vegetal é considerada um importante indicador de qualidade ambiental urbana, pois proporciona benefícios como a redução da temperatura, redução da poluição e favorece a relação do ser humano com a natureza. Também segundo o NUT em 2008. Segundo Buqueri Filho, em 2010, ele cita que os espaços de uso público e livres de edificações, mais conhecido como EUPLE,
pode conter a presença de vegetação. Isso potencializa a função da socialização entre as pessoas e dentre as inúmeras opções de recreação que podem ser executadas nestes espaços livres. Considerando a importância destacada acima, o presente trabalho de pesquisa tem o objetivo de analisar a quantidade e a distribuição da cobertura vegetal e dos espaços de uso público e livres edificações no bairro Vila Garcia, na área urbana do município de Paranaguá, na região costeira do Paraná. Bom, na parte da fundamentação teórica, segundo Esteves e Nutti, 2015, estudos da paisagem são indispensáveis para a qualidade ambiental urbana, pois a partir dela são fornecidos subsídios para entender os problemas ambientais decorrentes do acelerado processo de crescimento das cidades contemporâneas. Sukop e Werner, de 91, propuseram que 33% das áreas urbanas centrais deveriam ser permeáveis, não edificadas e cobertas por vegetação com ampla conexão com a zona rural. Foi recomendado, segundo a Atwell, eu acho, não sei se está certo assim, mas recomendou os seguintes índices de cobertura vegetal: 50% em áreas residenciais pouco verticalizadas e 30% para áreas ocupadas por complexos de apartamentos e 20% para as áreas industriais. Segundo Misael, 2019, na literatura tem se discutido a respeito da distância ideal entre a residência e o espaço livre, ou o tempo que a pessoa levaria para alcançá-lo, porém ainda não se estabeleceu um padrão ou critério exato. Existe uma sugestão que deveria ser adotada para uma melhor distribuição e acessibilidade do sistema de áreas verdes, de modo que os residentes de determinada região disponham em até 15 minutos andando. Ou seja, que as pessoas não ultrapassem uma distância superior a 300 metros para alcançar um espaço livre mais próximo. Tá. Na nossa metodologia, a gente aborda a área de estudo, onde a gente cita brevemente sobre o município de Paranaguá, o qual se localiza no litoral do Paraná, no litoral do estado do Paraná, apresentando uma população de 157.378, segundo o IBGE, em 2021, sendo considerado uma cidade histórica e turística, além de apresentar uma importância regional e nacional pela presença do Porto Dom Pedro II, o qual é seu principal agente econômico, por interligar o estado às demais regiões do país e do exterior, além de contribuir com um dos principais promotores de transformação da paisagem do local. Nessa metodologia também a gente aborda sobre o bairro Vila Garcia, que está localizado na porção sul do município de Paranaguá, na margem esquerda da rodovia PR-407, com predomínio do uso residencial. O desenho da malha viária foi traçado pela prefeitura e a intensificação de seu processo de ocupação ocorreu na década de 1990. Esse dado foi tirado do Paranaguá em 2007. Sem a devida implantação da infraestrutura urbana, a qual ocorreu nas décadas seguintes. Atualmente, o bairro conta com pavimentação asfáltica, rede de água, iluminação pública e um posto de saúde. Este é o mapa com um trecho da área urbana do município de Paranaguá. Essa demarcação em vermelho aqui demarca a área limite do bairro Vila Garcia. Essa imagem foi concedida a partir do software Google Earth Pro. Bom, nos procedimentos adotados para a elaboração do trabalho, foi utilizada a delimitação georreferenciada cedida pela Prefeitura Municipal de Paranaguá, qual foi sobreposta à imagem de 2019, disponibilizada a partir do software Google Earth Pro, demonstrando a área limite do bairro Vila Garcia. A partir desse software, foi delimitados os polígonos de cobertura vegetal e dos IUPs
diretamente na imagem. Os tipos de vegetação foram divididos em duas classes, arbórea arbustiva e arbustiva herbácea. Elas foram diferenciadas nas imagens através de cores e texturas encontradas em cada mancha. Segundo recomendações de Clovis Camargo e Gó, 2017. A área em metro quadrado das classes de cobertura vegetal e dos Euclides deram-se pela soma da área de cada polígono obtida diretamente no Google Earth e posteriormente foram inseridas na tabela elaborada para análise relativa desses elementos da paisagem do bairro, segundo as orientações de Monteiro, citadas por Tonetti. Posteriormente foi elaborado um mapa pelo software QGIS para análise visual da distribuição dos elementos da paisagem do bairro, o qual mostra a área limite do bairro Vila Garcia e as identificações da cobertura vegetal e dos espaços de uso público. No resultados e discussões, apresenta que a cobertura vegetal presente no bairro Vila Garcia contém uma distribuição fragmentada no interior das quadras do bairro, conforme vai ser mostrado posteriormente em um mapa. Pelo formato dos fragmentos de cobertura vegetal e pela presença de terrenos não edificados no bairro, visualizados na imagem do Google Earth Pro, é possível conjecturar que estão presentes em terrenos baldios, possivelmente destinados a futuras construções residenciais. Ainda no mapa que vai ser mostrado mais adiante, na imagem que foi concedida pelo Google Earth, havia indicação de apenas um EUP, que é um espaço de uso público para lazer dos moradores. Em primeiro momento, parecia ser um campinho de futebol de areia, e após a nossa visita em loco, constatou-se que atualmente é um terreno fechado, ou seja, não pode ser considerado um EUP, visto que o EUP ele precisa ser de uso público, mesmo que seja encontrado em uma propriedade particular. Aqui foi montado 3 mapas pelo QGIS. O primeiro mostra o estado do Paraná, com a manchinha ali em laranja, o estado. Logo abaixo tem a cidade de Paranaguá, com a delimitação da área urbana, que é a mancha em preto. Do lado é a delimitação em vermelho do bairro Vila Garcia e as manchas em verde. Em verde claro é a cobertura arbustiva herbácea. As manchas em verde escuro representam a vegetação arbórea arbustiva. E a linha em azul, no canto, é a área de influência do Euclides. E o Euclides está em laranja ali no cantinho. Tá. No resultados de discussões, também é apresentado uma tabela, que também vai ser mostrada e explicada mais adiante, onde tem os seguintes resultados. Teve um percentual de 4% de cobertura vegetal arbórea arbustiva e de 8% de arbustiva herbácea, sendo o percentual total da cobertura vegetal do bairro de 12%, sendo este ainda menor do que o percentual recomendado na literatura, que seria na faixa de 30%, de acordo com Lombardo, que foi citado por Nucci e Santos em 2009, para que se obtenha um balanço térmico adequado, por exemplo. Diferentemente do bairro Vila do Povo, que também é localizado no município de Paranaguá, e foi citado por Marques em 2021, que encontrou um índice de cobertura vegetal de 44,33%. Essa é a tabela que foi mencionada anteriormente, que mostra os valores da cobertura vegetal e dos espaços de uso público e livres edificações encontrados no bairro Vila Garcia, no município de Paranaguá. Quando a gente elaborou os polígonos no mapa lá, concedido pelo software Google Earth, a gente pegou cada
a área em metro quadrado dos tipos de cobertura vegetal e do EUPLE, assim como da área de influência do EUPLE e a área total do bairro, que foram esses valores aqui. Aí, para chegar a esse resultado, nesse percentual, a gente pegou o valor total da área em metro quadrado de cada componente e dividimos pela área total do bairro, que resultou nesse percentual. Ou seja, a cobertura vegetal arbóreo-arbustiva teve um percentual de 4%, a cobertura vegetal arbustiva herbácea teve de 8%, a cobertura vegetal total do bairro Vila Garcia de 12%, o EUPLE de 0,3%, a área de influência do EUPLE foi de 27% e a área total do bairro 100%. Bom, nas considerações finais, constatou-se que a quantidade de vegetação presente no bairro está abaixo do recomendado na literatura, sob o risco de diminuir, pois encontra-se principalmente em terrenos particulares. O bairro Vila Garcia também não possui espaços destinados para o lazer dos moradores, o que ressalta deficiências no bairro e identifica necessidades em relação aos espaços de lazer. Nesse sentido, é necessário um planejamento urbano adequado para o bairro que atenda às necessidades de todos que ali vivem. Cabe ao poder público reservar áreas que sejam disponibilizadas para implantação de espaços de lazer, proporcionando uma redução no deslocamento dos moradores desse bairro para outros bairros da cidade. Sendo também de extrema relevância que os moradores reconheçam que a manutenção e ampliação da cobertura vegetal no bairro, tanto em seu próprio terreno quanto em terrenos públicos, como também nas redondezas desse bairro, trará inúmeros benefícios para o bem-estar humano e a qualidade do ambiente. Aqui estão algumas das referências que foram utilizadas no nosso trabalho. E agradecemos pela atenção, pela presença de todos. Muito bem, meninas. Parabéns, né, pelo trabalho, Emerson, pela orientação. Eu acho, né, não entendo nada, né, dessa área, né, não sou da área da geografia, mas vejo aí a grande importância, né, das áreas verdes, né. Eu moro em Curitiba, né, Curitiba, todas as ruas são bem arborizadas, né, então, e eu vejo muita diferença. Por exemplo, eu frequento muito Antonina, né, o bairro lá onde eu fico é um bairro que o pessoal tira, assim, a cobertura vegetal à torta direita, né, tipo, não tem pena nenhuma, né, e eu vejo que isso influencia, acho que muito na temperatura, né, como vocês colocaram ali, né, falei, não manjo, mas sinto, né, que isso dá um conforto térmico, né, uma diferença muito grande, né, então só queria, não ter nenhuma pergunta, apenas quero parabenizá-las pelo trabalho, né, e passo aí a palavra para os demais membros da banca. Bom, parabéns pela apresentação, meninas. Acho que o trabalho que o professor Emerson vem orientando vem na linha que ele trabalha e que é uma contribuição super importante para a gente pensar o ambiente urbano, né? Onde a gente está a maior parte do tempo. A única coisa, assim, que eu fiquei... que foi uma pergunta que o trabalho de vocês gerou para mim, né? Que é assim, então a gente tem uma situação ali no bairro que mostra que tem uma quantidade menor do que deveria ter, a gente tem a urbanização acontecendo do jeito que ela está acontecendo e continua se reproduzindo. Qual seria uma possível solução para uma situação dessa, né? Qual seria uma alternativa? Imaginando que lá são todos lotes privados, a única área teoricamente pública que deveria estar aberta está cercada. Além da gente propor que a prefeitura deveria pensar, vocês conseguem imaginar se existem alternativas, né? Se não tiverem essa resposta, não tem problema, mas pensem a respeito disso no momento de escrever um artigo final e tal, né? Mas então ficou essa pergunta para mim e eu lanço para vocês aí também.
Eu acho assim que tá certo que o bairro ele pode ser considerado para uso residencial e de fato a grande demanda, né, que tem a urbanização, mas seria assim muito importante que os próprios moradores pudessem manter dentro dos lotes, né, privados ali uma área verde assim reservada não só para eles, mas tipo algum vizinho que possa ir ali usufruir desse espaço. Mas então acho que essa seria assim minha alternativa, né? Mas Entendi, por exemplo, a parte de fora da casa, você fazer uma área verde ali que as pessoas pudessem acessar um pedaço da isso, calçada, sei lá, isso. isso. Legal. Obrigado. Emerson, pode falar? Se levantou a mão? Se me permitirem, por favor, é só contribuir nessa questão do Alan, que é super importante, né? Que é um grande desafio nos ambientes urbanos, que é tentar reverter uma situação, né, que como se encontra Paranaguá, Antonina, né, Morretes também, porque essas partes centrais elas são desprovidas de vegetação. Acho que, em parte, vai na mesma linha do que a Daisy Ellen comentou, né, anteriormente sobre a questão dos resíduos, né, um trabalho constante de educação ambiental, né, que levaria a uma mudança de ações. E também políticas públicas municipais que também, por adesão, levariam a uma mudança, né, dessa situação. Isso já tem sido implantado em algumas cidades, como, por exemplo, né, uma redução no IPTU para um status da situação do seu lote em relação a uma escala, né, de aproveitamento ecológico. Então, se você tem 20% de solo exposto, entraria num nível, se nesse solo você tiver gramado num próximo, se além do gramado tiver alguma arbusto, alguma árvore, né, mudaria. Então, existem alguns bons exemplos disso, né, que têm sido implementados e têm levado a uma modificação, né, de uma situação negativa para aspectos mais positivos. Então, só para complementar, né, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Emerson. Everaldo, você tem alguma consideração? Na verdade, eu quero parabenizar as meninas, né, pela apresentação. Eu já havia assistido a banca, né, do trabalho, né, do TCC. Esse trabalho já foi defendido e aprovado, né, e até comentei, repito, né, mais um comentário, né, que o trabalho tem um ótimo potencial, né, tanto para publicação, né, que é um dos fatores ali de avaliação, um dos itens, né, de avaliação, mas mais parabenizar mesmo. Acho que não consigo fazer maiores contribuições, acredito eu. Acho que a metodologia é estabelecida, né, não tem o que se colocar, tem resultado, é um trabalho completo, né. Então, parabéns, é isso. Obrigado, professor. Mais uma vez, meninas, parabéns, né? Já praticamente tecnólogas, né? Gestão ambiental aí, porque já TCC defendido, disciplinas concluídas. Então, né? Desejo muito sucesso vocês aí. Continuem estudando, que vocês são meninas brilhantes aí, tá bom? Obrigada, professor. Então, chamamos o próximo trabalho, que é o trabalho número 30, com o título Biorremediação de solos contaminados através da técnica in situ, uma revisão da literatura, da aluna Raíssa Gonçalves Vieira, orientada pelo professor Everaldo dos Santos. Raíssa está aí? Acho que sim, porque agora há pouco eu vi que ela pediu para entrar.
Ela está aqui na sala, né? Mas Acho que ela caiu. Acabou de é, aparecer que ela saiu. eu mandei mensagem para ela aqui pelo WhatsApp e eu vi que não chegou a mensagem. Então ela deve estar com problema de conexão, provavelmente. Tá. Você quer que a gente passe para o próximo, Everaldo? Eu acho que para a gente não atrasar, eu acho que dá para passar para o próximo, né? Ela está presente, mas... E você vai conversando com ela e isso, eu vou tentando, porque eu estou mandando aqui e não estava chegando. Mas fique tranquila, pode chamar o próximo trabalho, e eu vou tentando aqui restabelecer. Minha sugestão é qualquer coisa, se você tiver apresentação, de repente você lança a apresentação e ela vai... Tá, eu vou conversar. Só falando, que às vezes entra pelo celular, né? Mas converse com ela aí. O Vitor está aí presente? O Vitor também entrou agora há pouco. Vitor Matheus. Vitor, você pode adiantar a sua apresentação? Bom dia, professora. Posso sim? Então, tá. Então, tudo bem. Se você puder colocar, se você preparou o material em PowerPoint, você pode compartilhar aí. Tá, só me avisem se a tela tá aparecendo certinho aí para vocês. Pode ir colocando que eu te digo. Faz tanto tempo que a gente não vê os alunos presencialmente, né? Cabeludos, Vitor, não. Cabeludo, tá? Saudades. Também pensei isso, ó, na hora que ele abriu a câmera. Agora que eu me... É verdade, eu vi que Tá mais ou menos cabeludo. 1 ano e 6 meses, assim, crescendo. Olha, está bonito. Então... Obrigado. Isso aí. Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo. Então, Vitor, né, você tem 15 minutos, né, para apresentar. Então, como nós adiantamos, é o trabalho número 31, com o título A Ocupação Irregular nas Adjacências do bairro Jardim Figueira, denominado Jardim Vila Vitória, no município de Paranaguá, Paraná, do aluno Vitor Matheus, orientado pelo professor Emerson Luiz Tonetti. Tá? Então, você tem 15 minutos, se ultrapassar, eu abro o microfone aí, peço para você finalizar, tá bom? Boa apresentação. Certo, obrigado. Antes de começar, eu quero comentar sobre o trabalho das meninas, né, e parabenizar pela apresentação e pelo trabalho. O trabalho delas já é mais quando a ocupação acontece em um local e o bairro já está praticamente totalmente formalizado. Então, o meu trabalho é um processo antes disso acontecer, que é um processo sobre o início de uma ocupação irregular em uma área. Então, para quem não me conhece, eu sou o Victor Matheus, sou graduando em Tecnologia em Gestão Ambiental pelo Instituto Federal do Paraná, campus Paranaguá. O meu trabalho de conclusão de curso é a ocupação irregular nas adjacências do bairro Jardim Figueira, denominado Jardim Vila Vitória, no município de Paranaguá, Paraná, orientado pelo professor Emerson Luiz Tonetti. Bom, o direito à moradia é uma prerrogativa primária das necessidades humanas, assim como boa qualidade do ambiente, previstas em nossas normativas. Contudo, o crescimento populacional, atrelado à existência de desigualdade social e econômica, vinculadas à ausência de um planejamento no processo de expansão urbana e de programas habitacionais, favorecem ocupações irregulares que resultam em problemas socioambientais. Aí, diante desse contexto, o presente estudo tenta proporcionar um registro do processo de ocupação/desocupação que ocorreu na área denominada Jardim Vila Vitória. Então, com esse trabalho, né, o objetivo dele é levantar e quantificar as classes de uso do solo entre maio de 2020 e fevereiro de 2021, além de descrever o processo da ocupação, né, entre esses meses. Então, na problemática, né, a gente tem a questão urbana em Paranaguá, né, e os seus aspectos da expansão urbana, a sua relação com a atividade portuária e a ocupação e consolidação de bairros. Então, a evolução urbana de Paranaguá está relacionada a diversos fatores, principalmente por ser a primeira cidade colonizada do estado do Paraná, ao seu ponto estratégico, né,
a sua extensa rede rodoviária e ferroviária, contudo, com a presença do Porto Dom Pedro. Além disso, ainda tem as restrições ambientais ilegais, que meio que não acaba limitando você de acabar expandindo para uma determinada área. Então, você não pode simplesmente chegar e ocupando aqui, ocupando ali, ocupando lá. Não pode, porque o município tem muitas restrições ambientais, principalmente por conter uma parte do bioma da Mata Atlântica. Então, citado por Caneparo em 2015, Silva, Tonetti e Krellin em 2015. E esses conflitos socioambientais acabaram causando, né, bolsões de ocupação irregular no município, e a mais recente em um local com a ocupação do Rio da Vaca, que aconteceu em torno de 2021, por aí, no mesmo ano, nesse mesmo ano, no caso, citado por Freitas e colaboradores. Essa daqui é uma figura sobre análise territorial do espaço urbano de Paranaguá. Então, como vocês podem ver aqui em cima, é a presença do Porto Dom Pedro e a sua influência. Esses que estão em coloração vermelha são os bairros que ainda se encontram no município em estado irregular. Alguns ainda estão em processo de regularização. E aí já entra no local de estudo. O local de estudo é praticamente do lado, nas adjacências do bairro do Jardim Figueira, e envolveu em torno de 400 famílias, mas que por meio de um pedido de reintegração de posse, movida pelos proprietários, eles foram retirados do local. No documento judicial foi considerado que as ocupações são de caráter recente, sustentando que a área não está abrangida pelo projeto de regularização fundiária, e que a ocupação está em amplo crescimento, citado pela Folha do Litoral 2020. Então, essa aqui é a figura dos bairros próximos, né, da área de estudo. Então, em vermelho, vocês conseguem ver o bairro Jardim Iguaçu, em lilás ou roxo é o Santa Helena, e em amarelo, o Jardim Figueira. Esses três bairros, principalmente o Jardim Figueira e o Santa Helena, foram se consolidando, né, após a construção da pavimentação da BR-277, que é essa que circula e segue até a BR-407. E esse daqui é o local do estudo, em contorno. Essa imagem é da figura de fevereiro de 2021. Então, aqui foi 5 meses após eles retirarem do local, né? Nos procedimentos adotados, foram selecionadas imagens de acordo com os eventos identificados na área de estudo. Então, as imagens selecionadas foi utilizada, né, a ferramenta do software do Google Earth Pro, e as imagens foram entre maio e agosto de 2020 e fevereiro de 2021. Com isso, foi gerados polígonos para cada classe de uso, que são as identificações, o solo exposto com potencial edificável, a vegetação arbórea arbustiva e vegetação herbácea arbustiva. Essas duas vegetações, vocês vão ver que daqui para frente eu vou falar bastante delas. Então, para quem não conhece, a vegetação arbórea é mais ou menos composta por árvores de grande porte, e a vegetação herbácea é a vegetação mais rasteiras, que são os arbustos. Então, por meio desses polígonos gerados, né, foi elaborada uma tabela percentual comparativo para a realização das análises quantitativas dos resultados obtidos da classe do uso do solo. Então, foi dividido, né, a área da classe com a área total do local do estudo. Então, essa daqui já é a imagem de maio de 2015. Aqui a ocupação pelo menos na imagem, né, a ocupação não tinha ocorrido ainda. Provavelmente ela ocorreu no final de maio, né? Então, vocês podem ver que a vegetação arbórea arbustiva predomina a área. Aqui tem uns pequenos fragmentos de vegetação herbácea, e lá no canto superior, apenas uma faixa de solo exposto, onde foram identificadas somente 4 edificações. Aqui, já em agosto de 2020, então a ocupação já estava ocorrendo nesse mês,
Então, vocês podem ver que o solo exposto praticamente predomina a área total, principalmente as edificações, né, esses pontinhos vermelhos. A vegetação arbórea acabou reduzindo e a herbácea acabou tendo um pequeno aumento. Então, ao comparar as duas, já podemos ver como ocorre esse processo, né? E aqui já é a imagem de fevereiro de 2021. Então, aqui já fazia 5 meses que os ocupantes foram retirados do local. Então, podemos perceber que a vegetação herbácea, né, começa a crescer novamente. A vegetação arbórea também acaba tendo um considerável aumento. O solo exposto reduz totalmente, né, voltando apenas para a faixa que ele tinha em maio, e aqui com os pequenos fragmentos. E foram identificadas somente 6 edificações. Ressalto que 4 delas já estavam presentes no local desde maio de 2020, antes da área ser ocupada. Então, somente uma casa permaneceu aqui, e essa daqui já faz parte do bairro Jardim Figueira, assim como essas 4 aqui. Então, agora vamos olhar essas ilustrações, né? Mas agora, no caso, em valor numérico. Então, em maio, a gente tem um solo exposto de 1%, desculpa. Aí, em agosto, o solo exposto já tem um aumento considerável, apresentando 47%, e em fevereiro, após a retirada deles do local, esse valor reduz de novo para 1%. Na vegetação arbórea, em maio, a gente tem 89% na vegetação no local. Em agosto, esse número acaba reduzindo, caindo para 35%, e em fevereiro tem mais ou menos um aumento de 7%, resultando em 42%. Já na vegetação herbácea, em maio resultou, né, em 6%, em agosto esse número teve um pequeno aumento, né, de 13%, e em fevereiro esse número acaba tendo uma intensidade maior, resultando em 54%. Aí nas descrições, né, de como ocorreu a ocupação nesse local. A ocupação ocorreu entre os meses de maio e junho de 2020, durante a pandemia de Covid-19, onde foi evidenciada uma ocupação irregular em uma propriedade particular, nas proximidades do bairro Jardim Figueira, próximo às margens da BR-277, decorrendo até mesmo de um embate judicial, envolvendo os ocupantes, proprietários, empresa privada e a Defensoria Pública do Estado. Essa ocupação durou cerca de 5 meses, entre maio e setembro de 2020, onde os ocupantes foram retirados do local após um pedido de reintegração de posse. De acordo com o JB Litoral 2020, os ocupantes, né, declararam que a ocupação é uma tentativa de fundar um bairro novo no município, para fornecer moradias e lote para famílias em situação de vulnerabilidade. Então, os mesmos alegaram que um dos proprietários continha uma dívida com os órgãos públicos de 19 milhões, justificando assim a ocupação, né, na propriedade particular. Então, um vereador local, né, comentou que no município existem muitas famílias que precisam de moradia e que eles queriam transformar aquele lote em si em um novo bairro, citado pelo JB Litoral 2020. No início da ocupação, eles dominaram ela como Jardim Figueira 2, mas, devido à semelhança do nome entre a ocupação e o bairro, a Associação de Moradores do Jardim Figueira foi notificada com uma multa de R$28 mil, pois a semelhança entre os dois nomes levou os órgãos públicos a considerar que como se fosse uma tentativa dos moradores do próprio bairro Jardim Figueira estender ainda mais o bairro. Só que não era isso que estava acontecendo. Tanto que eles pegaram e falaram que a associação não possui nenhuma arrecadação nem dinheiro em caixa disponível para pagar a multa que foi notificada a eles, e que os moradores do Jardim Figueira não apoiam essa situação e não querem ser responsabilizados pelas invasões. Provavelmente isso porque eles estão já em processo de regularização fundiária. Se não me engano, está sendo cobrado R$2 mil por cada morador.
eles vão ser regularizados pela empresa Huburn, e a empresa, contudo, a área total, né, vai ter em cerca de 2 milhões de reais para regularizar a área deles. Aí, após todos esses processos, né, jurídicos, por meio da Vara da Fazenda Pública de Paranaguá, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná decretou a reintegração de posse nas proximidades do bairro Jardim Vila Figueira, conhecida como Vila Vitória, Jardim Vila Vitória. O cumprimento da desocupação da área teve início na terça-feira, dia 21 de setembro, e contou com o auxílio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Ambiental. Além disso, né, o Tribunal de Justiça do Estado determinou ao Instituto Água e Terra, IAT, para elaborar um plano de recuperação dessa área degradada, PRAD, tendo no prazo de 30 dias para apresentar o projeto. Então, nas considerações finais, né, esse estudo ele registra o processo de ocupação/desocupação da área denominada Vila Vitória, onde teve cerca de 400 pessoas, famílias envolvidas em uma tentativa de fundar um novo bairro no município de Paranaguá, no litoral do Paraná. E de acordo com as análises dos resultados obtidos, a ocupação ocorreu em meados de maio e agosto de 2020, onde foram retirados do local após 5 meses, por meio de uma medida liminar. Então, no local ocorreu uma degradação desenfreada do bioma em poucos meses. Da mesma forma, evidenciou que existe o problema da dificuldade de acesso à moradia, reforçando que a ocupação irregular urbana no município é um problema social e ambiental. Aí os textos revisados, né, apenas ressaltam que esse processo histórico de expansão urbana está relacionado a diversos fatores, principalmente onde foi ocupando esse avanço urbano, né, foi ocupando áreas de proteção permanente, as APPs, restingas e manguezais. E esse processo está relacionado principalmente com o ciclo econômico do município, incluindo o Porto Dom Pedro e a sua influência, tanto no município quanto no estado. Então, esse trabalho, ele basicamente meio que avisa, né, que ressalta que essa ocupação urbana desenfreada está relacionada com o ciclo econômico. Então, ele meio que notifica, né, falando que se vocês querem construir algum empreendimento de tal porte, é bom vocês ficarem atentos com que a influência desse empreendimento pode causar no município. Ressalto também que recentemente saiu a notícia que vai ser construído um novo porto aqui no município de Paranaguá, denominado como Porto Guará. Então, é um novo porto no município. A intenção do porto é receber muito mais carga do que o próprio porto de Paranaguá. Ele vai ser inaugurado o ano que vem, ainda está em processo de licenciamento, e ele também vai ser inaugurado junto com o Porto de Pontal do Paraná, que é praticamente uma cidade vizinha aqui do estado. Então, vale tentar ter mais atenção com essas novos empreendimentos previstos no município, visto que eles podem trazer, a influência deles, né, pode acarretar em muitas coisas, principalmente na imigração de outras pessoas em busca de moradia no estado, a procura de emprego, a procura de moradia, entre outros. Então, aqui estão as referências do trabalho. E agradeço a atenção e a presença de todos. Vitor, parabéns pelo seu trabalho, né? Bem organizado, vejo que você incorporou, acho que o trabalho, assim, ser muito seguro do que você está falando, né? Não sei se você mora na região, alguma... Bairro vizinho. Então acho que por isso, né? Quando é uma coisa local, vejo que principalmente os alunos, né, têm esse apreço, né? Também orientam um trabalho que as meninas escolheram a região por fazer parte dela, né? Acho que isso é bem importante, até uma contribuição, né, que vocês conseguem dar muitas vezes, né? Então, parabéns pelo trabalho, né? Obrigado. Eu passo a palavra para os demais membros da banca. Bom, Vitor, só dar os parabéns mesmo. Achei muito legal, né? O diálogo da tua apresentação com as meninas, eu achei muito, muito bacana mesmo. Eu acho que tem isso, o Emerson sabe muito bem, né? E domina
essa discussão, mas olha que informação legal para a gente pensar nos diferentes cenários de desenvolvimento das cidades, né? E como a gente pode pensar nessa questão das áreas verdes e tudo mais. Então, tipos diferentes de desenvolvimento. Então, isso é o tipo de discussão muito válida para trazer, para contribuir para essa visão que às vezes a gente tem dominante aqui, de que, traz um porto em um determinado lugar e tudo se resolve, a gente traz o desenvolvimento. Mas o que é o desenvolvimento, né? O que a gente está fazendo com isso? Então, só isso, né? Parabéns, gostei muito da apresentação e sucesso aí no trabalho. A Rubiane está dando uma sugestão aqui, né? Parabenizando pelo trabalho, Vitor. E a dica: o Porto Seguro já tem o Jardim Pantanal, onde tinha aquela nascente. Então, professor Everaldo, tem alguma consideração sobre o trabalho? Sim, tenho, claro. Na verdade, tem os elogios, né, do trabalho do Victor, que a defesa vai ser agora, acho que na próxima semana, né, Victor? E assim, já tive o privilégio agora de ver que ele está muito bem organizado e ressalta que a tua apresentação foi muito bem executada, né? Então, parabéns mesmo. Teu trabalho tem potencial para publicação também, né? E o que eu fico feliz, assim, até comentei na última banca, né? Que principalmente ali o professor Emerson, que vem fazendo através dos diferentes TCCs, né, com vocês, vem trazer, né, contribuir assim com uma espécie de um diagnóstico, né, uma espécie de um diagnóstico de planejamento urbano de Paranaguá, né. Então, o conjunto dos TCCs tem um grande potencial para entender a dinâmica ali do município, né. Então, fico bem contente com isso, né. Começa a trazer esses resultados, né, e principalmente vocês, né, com os trabalhos de pesquisas, para contribuições, né, locais. Então, parabéns mais uma vez. Acho que o Emerson já está se preparando para escrever o livro dele, né? Isso. A intenção é essa, acumular informações, né, e depois de um tempo convidar os alunos para a escrita de um livro, uma síntese. Com certeza, toda essa coleta aí de dados tem que gerar um tonete, que ele assim, tipo Esteves Forever, né? Seguinte, então, parabéns, Vitor, né, pela sua apresentação, né? Digo, vá bem tranquilo para a sua defesa, né? Que você está muito bem no seu trabalho, tá bom? Bom, obrigado. Então, vamos para a próxima apresentação, né? Não sei se a Raíssa está aí, internet ok, para poder apresentar agora. A Raíssa voltou, realmente era conexão, ela teve queda de energia na casa dela. Então, e ela está aqui, eu estou com a apresentação, eu vou projetar aqui, eu vou compartilhar, melhor dizendo, né? Tá. E ela vai fazer a apresentação. Deixa eu só ver se ela está aqui agora no grupo de novo. Tá aqui. Tô aqui. Beleza, Raíssa, já estou compartilhando aqui, tá? Ok. Então, o trabalho da Raíssa é o trabalho número 30, biorremediação de solos contaminados através da técnica CITO, uma revisão da literatura. Bom, tá aqui, eu não sei se eu coloco no modo apresentação ou deixo dessa forma, Raíssa, o que você prefere para você? Se for possível, pode colocar no modo de apresentação. Então tá bom. Ficou melhor assim, Raíssa? Aham. Então, beleza. Fique à vontade. Aí a Joana acho que faz a contagem do tempo ali. Isso, pode começar, Raíssa, se estiver tudo ok aqui, né? 15 minutos eu levanto a mão e caso ultrapasse, né, peço para você finalizar, tá bom?
Ok, Boa apresentação. obrigada. Bom dia a todos. O meu nome é Raíssa, eu sou discente do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, turma 2019. Meu trabalho é orientado pelo professor Everaldo dos Santos e tem como título Biorremediação de solos contaminados através da técnica ex situ, uma revisão de literatura. Pode passar, professor. Bom, nos últimos anos, a poluição ambiental tem chegado a níveis catastróficos, sendo questionado até mesmo se é possível a reversão desse quadro. Sendo assim, desde que gostaria, eu procurei desenvolver um trabalho sobre biorremediação de solos para fazer uma comparação com os trabalhos antigos que visavam tipo a biorremediação também, desculpa, tô meio nervosa, com os trabalhos atuais e divergir essas informações justamente para fazer uma comparação de como estava a situação há alguns anos atrás e como está a situação agora. Dessa forma, a biorremediação é uma solução muito utilizada para recuperar esses espaços que foram degradados. Segundo Ferreira, 2021, a biorremediação de solos consiste no uso de micro-organismos e plantas para a limpeza ou descontaminação de áreas ambientais afetadas por poluentes diversos. Dentro da biorremediação, existem duas formas de ela ser feita, e duas técnicas. A técnica in situ, que é feita no local da contaminação, e a técnica ex situ, que é feito um recorte do local da contaminação e é levado para fora do local para tratar fora do local da contaminação. A biorremediação pode ser realizada por meio de vários mecanismos e combinações de metodologias com o objetivo de restaurar a qualidade do solo. E para a utilização do melhor processo, é necessário conhecer as diferentes metodologias e suas recomendações para cada caso específico. Por isso, dentro da literatura sobre a biorremediação de solos, aponta-se que cada técnica pode ser utilizada melhor para uma determinada situação. Por isso, o objetivo desse artigo é levantar as diferentes metodologias, mostrando as mais adequadas para remediar solos em determinadas condições e confrontar os trabalhos antigos com os trabalhos atuais, justamente para fazer essa comparação de como era a situação há tempos atrás e como era a situação, como está a situação agora. Por exemplo, dentro da técnica ex situ, em trabalhos antigos só eram descritas duas técnicas que eram encaixadas como ex situ, que era o uso de bioreatores e a compostagem. Hoje, se for analisar as novas literaturas, pode-se ver que existem outras técnicas que podem ser utilizadas tanto in situ quanto ex situ. Para os materiais e métodos dessa pesquisa, o trabalho primeiro caracteriza-se como um levantamento bibliográfico. Para isso, foram levantados e lidos de forma criteriosa artigos com a temática de busca biorremediação ex situ de solos. Eu procurei enfatizar justamente o ex situ para que, na hora da busca dos artigos, não aparecerem artigos da técnica in situ. Pode passar, professor. Com o resultado desses levantamentos, dessa pesquisa, revisou-se textos que traziam informações sobre as técnicas ex situ e analisou-se as metodologias para melhor comparar as técnicas. Pode passar. Os artigos que foram usados, por enquanto, nesta bibliografia foram datados do ano de 1995 ao ano de 2021, sendo os de 1995 a 2016 selecionados para mostrar metodologias que estão constantemente utilizadas para biorremediação
e os artigos de 2017 em diante para mostrar as novidades e as novas maneiras de biorremediar solos. Pode passar. Dentro dos resultados obtidos até agora, mostra que a biorremediação é o tratamento tecnológico despoluidor de solos mais eficiente comparado aos outros, com um custo mais reduzido, se for comparada com processos como incineração, lavagem e aterro, segundo Borém 2005 e Andrade 2010. Ao fazer uma comparação dessas técnicas, notou-se que, dependendo do tipo de técnica que vai ser utilizada na biorremediação, sai muito mais em conta e tem um resultado muito mais rápido do que comparado a esses outros processos. Pode passar. Só um pouquinho travou. Ah, ok. Isso. Dentro das técnicas pesquisadas até o presente momento, visto que o trabalho ainda está em desenvolvimento, Riso, et al. 2016, conclui que, devido a condições como umidade, nutrientes e pH, para remediar solos contaminados por petróleo, a técnica mais viável é o uso de bioreatores, devido ao jeito que ele é utilizado e devido também às condições próprias do material contaminante. Pode passar. Dentro da biorremediação de solos é muito amplo os vários contaminantes. Para remediar hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, os HAPs, tanto a compostagem como o land farming são utilizados. Porém, o uso dessa técnica varia para cada uma das situações. Eu acho que eu escrevi errado ali, mas é Barticelli, et al. 2016, considera que a técnica de compostagem é bastante utilizada no uso da recuperação de solos contaminados por hidrocarbonetos, pois são compostos que estão amplamente distribuídos na natureza. Sendo assim, é muito mais viável a utilização de compostagem, já que é um método em si mais em conta para ser utilizado. Já Tomazoni, 2017, et al., ele trouxe uma novidade na literatura, esse artigo é recente, ao revelar seu estudo de biorremediação de solos com hidrocarbonetos por land farming, utilizando esgoto sanitário. Isso foi algo que, dentro da literatura de biorremediação de solos, se mostrou inédito. Por isso, o meu objetivo de comparar essas metodologias, justamente para mostrar a novidade que, até então, esse método nunca foi utilizado dentro da biorremediação de solos. Pode passar. Dentro das considerações finais, o objetivo do meu trabalho é justamente fazer essa comparação, mostrando a problemática da biorremediação de solos em determinadas situações e querendo fazer essa divergência de informações e de dados justamente para mostrar mesmo, como uma revisão bibliográfica. O presente artigo está sendo escrito para defender como um trabalho de conclusão de curso, ele é o meu TCC, é o meu trabalho de TCC, e está previsto para ser defendido entre esse semestre, entre o presente semestre e o semestre que vem, se não der tempo, né? Porque eu estou fazendo os levantamentos e tentando justamente buscar diferenciações, porque devido ao tema, é um trabalho que se repete muito, é constante, sempre as mesmas informações, sempre com o mesmo material. As informações contidas nessa apresentação é resultado das buscas entre as diversas literaturas. Pode passar. Aí, se alguém tiver alguma colocação, algum apontamento, será muito bem-vindo
justamente porque o trabalho ainda está em desenvolvimento. Essas são as minhas referências utilizadas nos slides. Pode passar. E eu agradeço pela presença e pela atenção de todos e peço desculpas pelos acontecidos que fizeram atrasar a apresentação. Muito obrigada. Aíssa, parabéns pelo trabalho, né? Aviso meus alunos de análise ambiental. Segunda-feira nossa aula é sobre remediação, nós estamos estudando áreas contaminadas, né? Então, aí você já deu uns spoilers que nós vamos falar na aula de segunda aí, né? Então, né, Raíssa, a minha pergunta vai no sentido, assim, um pouco mais pessoal, né? O que te interessou estudar essa área, né? Aqui dentro da gestão ambiental, vocês têm aí vários caminhos, né? E por que você, né, decidiu ir para essa área aí de estudo de remediação de solos, contaminação, né? Então, eu li sobre um trabalho de biorremediação de solos utilizando fungos. E como eu trabalhava com a professora Adriana, e essa é uma área que me interessa muito, eu achei que fosse possível trazer, juntamente com o professor Everaldo, essa alternativa. Porém, devido à pandemia e às questões de não poder utilizar o laboratório para atividades práticas, eu não pude fazer nenhum experimento no laboratório e por isso eu decidi converter, eu com o professor Everaldo conversamos, decidimos converter o trabalho em uma revisão bibliográfica. Então, tá de parabéns, né? Com certeza, trabalho em revisão exige bastante, né? Muita leitura, né? Então, desejo aí que você consiga aí finalizar, tá bom? Obrigada. Parabéns. Obrigada. Alan? Na verdade, parabenizar também o trabalho e que só dizer que você respondeu o que eu iria perguntar. Se você planejava fazer algum experimento ou direcionar para algum tipo de experimento futuro para algum outro aluno e tal, mas então, respondendo a pergunta da Jo, você acabou respondendo aqui. E acredito que é um tema muito legal da gente pensar aqui para o nosso litoral, né? Então, imaginar nessas possíveis aplicações que a gente tenha, formas que a gente pode usar isso de maneira mais extensiva aqui, né? Que a gente tem algumas atividades que eu acho que valeria bastante a pena adotar isso. Então, parabéns, né? E parabéns ao Everaldo também pela orientação. É isso daí. Obrigada. Então, só para finalizar, né, parabéns, Raíssa, né, e claro, a gente tem intenção de defender dia 30, né, está marcado a defesa, porém, a gente sabe que pode acontecer algum probleminha, né, mas a princípio a gente tem marcado dia 30, né, e só fazendo um comentário, né, a ideia... Então, como a própria Raíssa já justificou, né, que era para ser um trabalho prático, a gente faria ensaio, né, alguns ensaios de biorremediação em laboratório, e acabou não dando certo, né, porque a gente precisava de tempo, e como agora no final que foi liberado, a gente teria poucos dias para gerar resultado, e geralmente tem que repetir e tal, foi feita a opção de trabalho teórico, né. Então, a ideia é fazer uma revisão, ver o que tem de novo sugerido, o que tem de novo pesquisado, para saber, né, em quais condições é possível usar cada técnica, né? Seria mais ou menos esse o trabalho da Raíssa. Parabéns, Raíssa. Obrigado. Muito obrigada. Então, parabéns, Raíssa. Chamamos nossa última apresentação, né? A aluna Natália. Trabalho intitulado Análise das metodologias didáticas utilizadas para o ensino e educação ambiental em vivências do projeto Clube da Biologia, Novos Caminhos para a Aprendizagem. Então, da aluna Natália Schmitz, orientada pela professora Heloísa. Então, Natália, tudo certo para apresentar? Só está com o microfone fechado, Natália, não sei se você falou alguma coisa.
tiver tudo ok, podemos começar, né? Você tem 15 minutos. Chegando perto, passando os 15 minutos, eu levanto a mão aqui para você finalizar. Ah, o microfone. Tudo bem. Não sei se está com o celular, de repente você pode entrar pelo celular e deixar o computador apresentando. Você tem fácil o link da apresentação do Meet? Deixa eu postar aqui para você. Tá dando para ouvir? Agora sim. Ah, tá. Que bom. Perdão. Então, tudo tranquilo? Pode começar, Tranquilo. Deixa eu Natália. apresentar aqui. Boa apresentação. Bom dia. Bom, meu nome é Natália Schmitz, sou aluna do último ano de Meio Ambiente, 2018, e esse trabalho consiste na análise das metodologias didáticas utilizadas para o ensino da educação ambiental em vivências do projeto denominado Clube da Biologia, Novos Caminhos para a Aprendizagem. Bom, mas o que foi o Clube da Biologia? O Clube da Biologia foi um projeto de extensão criado em 2018, onde foi até 2019, lembrando que ele não teve continuidade por conta da pandemia mesmo, mas é um projeto que, voltando às aulas presenciais, é super válido recomeçar. E ele tem como intuito estimular e incentivar o conhecimento científico, porque assim ele facilita a aprendizagem por meio da interdisciplinaridade. Aqui temos alunos do Meio Ambiente 2018, e o projeto também atendeu os alunos do curso de Informática e Mecânica e também os alunos externos, porque como ele é um projeto de extensão, o principal objetivo dele é levar à comunidade todo o projeto realizado no Instituto. Bom, o objetivo desse trabalho é comparar e destacar a relevância de trabalhar as diferentes metodologias da prática pedagógica. Eu vou destacar e comparar duas oficinas que tiveram como tema resíduos sólidos e reciclagem da matéria orgânica. Bom, a primeira oficina foi realizada no ano de 2019 na Escola Municipal Caíque Irmã Joaquina Buzarello, em São Francisco do Sul, Santa Catarina. E a segunda oficina foi realizada também em 2019 na Escola Estadual Dr. Roque Vernalha, situada na cidade de Paranaguá. Bom, primeiro, a gente iniciou uma abordagem socioambiental através dos temas de resíduo sólido, compostagem, minhocário. Então, utilizamos de bastante imagem, pode ver aqui mostrando sobre aterro sanitário, como funcionava. Aqui nessa outra imagem mostrando as camadas de uma composteira. Trabalhando sempre com bastante imagens, até porque o público na primeira oficina era de terceiro ao quarto ano, na segunda oficina de oitavo a nono ano, então o uso de bastante imagens facilitava a apresentação do nosso projeto. E após explicar isso, a gente resolveu partir para uma prática, porque usando sempre desse método de teoria, primeiro teoria com bastante imagens, também anteriormente na hora de apresentar os slides, sempre perguntando aos alunos, né, incentivando e instigando eles a dúvida, sempre muito participativos, nós mostramos para eles um modelo de composteira. Esse modelo aqui, que foi feito no SolidWorks, mostramos como era realizado, a gente já levou potinhos de sorvete, que é o tamanho desse aqui, e fomos explicar como funcionava a etapa da construção de uma mini composteira, para que então, posteriormente, os próprios estudantes pudessem reproduzi-las em casa. Lá mesmo no colégio também eles puderam reproduzir, ó. Aqui sou eu explicando aos alunos como funcionava, e depois com a ajuda de um professor, né, ou até mesmo do próprio estudante do clube, eles realizaram os furos com solda, depois recortaram. O legal aqui é que eles puderam confeccionar e personalizar a composteira. Então, eles puderam escrever nome, fazer coraçãozinho e tudo mais. Então, essa parte foi bem interessante. Depois das composteiras já prontas, eles puderam apresentar,
mostrar o que eles entenderam sobre a composteira, por que uma coisa pode ir, outra coisa não pode, por que é importante essa camada de carbono, nitrogênio, por que é importante os furos. Então, eles puderam entender toda essa parte e, assim, realizamos uma atividade dinâmica, justamente com esse intuito de promover uma interação entre os alunos, entre a proposta da oficina, e foi muito bem recompensado. A gente gostou muito de como eles foram participativos, de como eles mostraram compreensão acerca do tema e mostraram como realizaram a própria composteira. Bom, continuidade da oficina. Na escola Dr. Roque Vernalha, a oficina teve continuidade e após mais ou menos 3 semanas, os alunos do clube puderam voltar na escola e prestigiar uma composteira produzida na horta da escola. E ainda nesse mesmo dia acontecia uma feira de ciências da escola, em que os alunos puderam mostrar todo o domínio que eles adquiriram ao longo da temática mostrada na oficina anteriormente. Então, eles puderam aprofundar o tema, foi uma coisa muito interessante, mais ou menos comparando isso na outra oficina, na escola Kaique, né? A gente não pode levar essa oficina à frente, ainda mais por ser em outro estado, a gente não ter essa oficina mais além, mas já no Dr. Roque Vernalha deu tudo certo e eles puderam ir além mesmo. Aqui, ó, professora Adriana, eles mostraram como fazer novos métodos de fertilização do solo, usaram de chorume, usaram de casca de ovo, realizaram uma composteira em grande escala, né? Na outra escola foi a mini composteira, eles puderam realizar em casa, mas na escola realmente foi a mini composteira. E aqui, nessa situação, a gente consegue ver como essa parte de incentivar, a gente dá ideias, os alunos conseguiram levar adiante, conseguiram ainda melhorar a ideia. Então, como a metodologia didática foi importante nesse quesito. E ainda, os alunos da Escola Dr. Roque Vernalha puderam visitar o IFPR na Semana de Estudos Ambientais, na CEIA, em 2019. Então, aqui o professor Ezequiel explicando um pouco mais sobre a compostagem. Na Semana de Estudos Ambientais, os alunos também foram muito participativos. Nessa mesma Semana de Estudos Ambientais, tivemos a participação dos alunos de TGA 19, então foram várias turmas, algo que agrega ainda mais, né? São vários interdisciplinaridade, os alunos puderam ter um conhecimento mais aprofundado de biologia, de geografia, de matemática na hora de dissolver e diluir muito bem o chorume para aplicar no solo. Então, os resultados e discussões, o que podemos aproveitar a partir daí? Bom, esse ensino passivo de só usar quadros, giz, o aluno sentado ali, ele foi questionado por Comênio. Ele era considerado o fundador da didática moderna, é considerado, né, o fundador da didática moderna. Em sua obra Didática Magna, ele diz que, ao invés dos livros mortos, por que não podemos abrir o livro vivo da natureza? Devemos apresentar à juventude as próprias coisas, ao invés de suas sombras. Então, por que ao invés de abrir só um livro e falar, olha, assim é que acontece a compostagem. Você precisa ter essa camada de carbono, essa camada de nitrogênio, e é isso que acontece. Por que a gente não leva a fundo, né? Então, foi isso que fomos realizar. Bom, e o propósito do uso de materiais concretos no ensino escolar é o de simplesmente fazer o aluno adquirir uma cultura investigativa. O aluno vai ficar instigado a isso, e isso vai preparar ele para enfrentar o mundo com ações práticas, sabendo ser um sujeito ativo na sociedade. Então, se algum dia ele precisar, nossa, como é que eu vou fazer uma composteira? Já sei como é que funciona essa reciclagem de material orgânico. Sei também. Trabalhamos também com como usar o material sólido ali, a caixinha de sorvete. O que eu vou fazer com essa caixinha de sorvete? Eu tenho essa opção, entendeu? Então, é uma coisa que instiga o aluno e prepara ele para enfrentar o que for no mundo afora. Bom, e a aplicação desses diferentes métodos educativos, eles faz ainda mais necessário na aplicação da educação ambiental, porque muitas vezes a educação ambiental ela é tratada de maneira isolada, e isso é um erro tremendo. Por quê? Porque ela deve ser tratada de maneira interdisciplinar.
juntando a geografia, a biologia, a matemática, como eu falei anteriormente, para que assim não seja repetitivo ou que seja um tópico menos importante. Bom, observou-se ainda que na escola onde houve a continuidade da oficina como sequência de explicação teórica, nos slides, a prática em bancada, na formação da mini composteira e depois a prática em escala real, os alunos mostraram um grande desenvolvimento quanto à assimilação da prática proposta. Como foi ali, eles inclusive aprimoraram e expandiram seus conhecimentos em relação à prática, à gestão dos resíduos orgânicos, né? Eu fico muito feliz em fazer esse trabalho, né? Porque foi muito com o coração. Ver como os alunos evoluíram, como a gente chegou lá sem muitos, sabe, sem muito o que dizer, e os alunos já estavam preparados, os alunos estavam bem informados, e ainda assim conseguiram aprimorar. Quando a gente pensa que eles já sabem de tudo, eles vão lá e surpreendem. Então, é algo muito importante para mim. E é isso, muito obrigada. Qualquer dúvida, este é o meu e-mail. Parabéns, Natália, pelo trabalho, né? Acho que, mas acima de tudo, né, como você terminou agora falando, acho que eu fiz trabalho coração, isso é o mais importante, né? Vocês, alunos, se identificarem com as temáticas, né, dentro dos cursos e, né, colocarem aí todo o amor pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né? Sinto que a pandemia talvez atrapalhou, com certeza vocês teriam feito aí muita coisa, né? Com certeza ido em mais escolas, né? Mas, né, o momento não permitiu. De repente você no futuro pode, né, resgatar, não sei quais são seus planos de graduação, enfim. Mas só quero parabenizar, né, pelo trabalho, né, que está muito bem organizado, né? E é isso, eu passo a palavra para os demais da banca. Bom, só para seguir a ordem que a gente já vinha seguindo, né, Geraldo? Vou falar, parabéns pela apresentação, Natália, muito bonita, assim, esteticamente, né? Acho que isso chama bastante atenção. E a segunda coisa é a ideia do projeto em si, né? Então, acho que é muito legal, você sabe, já comentei várias vezes em aula, com a professora Heloísa, que eu acho muito bacana, e eu acho que esse é um caminho que o Instituto todo deve adotar, né? Que é tentar chegar mais próximo de outros locais. O único detalhe que eu ia comentar contigo, a respeito, daí é muito mais da forma do que qualquer coisa, é a questão das imagens das crianças que participam, né? Então, assim, isso pode gerar uma certa responsabilização se você não tem as autorizações dos pais para usar, né? Então, se vocês não têm, o que eu aconselho é tentar desfocar ou, né, não identificar o rosto ali das crianças. Isso é muito importante, especialmente se for pensar em publicação. E, bom, e o segundo detalhe é assim, né, que é mais uma dica futura, que para a gente entender um pouquinho quais são os resultados efetivos do trabalho, nesse sentido da educação e tudo mais, tem uma linha nova que se chama a psicologia ambiental, que ela dá diretrizes de como a gente mapeia se está havendo mudança de hábito ou não está, se isso está gerando uma mudança de comportamento lá na frente, né, que é diferente de uma mudança de hábito, que é diferente de uma mudança de atitude, e que no trabalho que vocês desenvolvem não dá tempo de desenvolver, né, para dizer assim, deu uma mudança ou não. Então, de repente, para um pensamento futuro, é olhar um pouquinho com esse olhar. Assim, então, para eu identificar se teve essa resposta, usar tais e tais ferramentas e tudo mais. Mas só dizendo no futuro, né? Porque agora o trabalho está muito bom, parabéns, e não tem nada mais o que falar. Valeu. Então, professor, vou dar uma pincelada, vou borrar ali o rosto de alguns alunos. Mas é isso, o trabalho ainda não foi desenvolvido como eu queria. Eu queria realmente ir em mais escolas, participar, estar mais perto dos alunos, essa coisa mais aconchegante, mas infelizmente não deu. Mas projeto futuro, quem sabe?
Muito bem, Natália. Primeiramente, parabéns, né, pela apresentação e pelo trabalho. Eu vivenciei ali, né, como vizinho de mesa da Heloísa, o tanto que vocês trabalhavam e organizavam e planejavam as ações, né, do projeto de extensão, né, do clube e tudo, né. Então, eu fico feliz em ver o resultado, né, do trabalho de vocês. E é um trabalho de extensão, né, como um trabalho de extensão, né, claro que pode ser extrapolado né, em caso de continuidade, né, que não é o seu caso agora, né, que você teve um ciclo aqui que está se encerrando e você está apresentando, né, os resultados da extensão. Mas esse é um projeto que tem potencial de continuidade, né, e, inclusive, eu acho que é um projeto que pode ter envolvimento mais amplo, inclusive. E, como a professora Alan falou, ele pode trazer um diagnóstico, ele pode gerar informação científica, né? Como que essas oficinas, essas apresentações, essas inserções nas escolas estão contribuindo, né? Se elas estão contribuindo ou não, né? Mas é isso, no mais, parabéns, está muito bem ilustrada, muito bem executada a tua apresentação e desejo uma ótima defesa de TCC quando você fizer a apresentação final. Tá? Obrigada, professor. Então, Natália, parabéns pelo seu trabalho, né? Desejo uma boa defesa final, né? Mas com certeza será um sucesso aqui, né? A tua defesa, porque você trabalha e você está bem confiante e tranquila com relação a tudo que você fez, né? Então, aqui eu encerro, né? Esta sessão finalizamos, né? Parabéns a todos os trabalhos, eu acompanhei todas as bancas da área biológica. Parabéns a todos os alunos, a todos os orientadores, né? Excelentes trabalhos. E, como sempre, né? Todo ano a gente fica muito feliz, né? De ver aí vocês caminhando. Às vezes é um pouquinho puxado até chegar aqui, mas com certeza sempre vale a pena, tá bom? Parabéns a todos que apresentaram. E eu encerro aqui. Até mais. Obrigado, Alan e Everaldo, pela colaboração aí na banca, Emerson, Priscila, enfim. Até. Obrigado.